Você confiaria em um homem elegante, bem vestido, falando francês perfeito, hospedado em um hotel luxuoso em Paris, se ele dissesse que o governo decidiu vender a Torre Eiffel em segredo? Parece absurdo hoje, mas na década de 1920, um golpista conseguiu convencer empresários milionários de que a estrutura mais famosa da França seria desmontada e vendida como sucata. E o mais inacreditável, ele não fez isso apenas uma vez. Ele vendeu a Torre Eiffel 2 vezes. Mas antes de entender como esse golpe impossível aconteceu, você precisa conhecer o homem por trás da fraude mais ousada da história. Porque Victor Lustig não era um criminoso comum. Ele era diferente. Inteligente, frio, charmoso. O tipo de pessoa que conseguia fazer alguém entregar uma fortuna e ainda agradecer no final. Desde jovem, Victor aprendeu uma coisa poderosa sobre seres humanos: as pessoas acreditam no que querem acreditar. Principalmente quando dinheiro, status e ambição estão envolvidos. E foi exatamente isso que transformou um simples vigarista em uma lenda mundial do crime. Naquela época, Paris vivia uma mistura perigosa de glamour e caos. A Primeira Guerra Mundial havia acabado há poucos anos. O país tentava reconstruir sua economia enquanto políticos enfrentavam críticas constantes. E no meio dessa confusão, existia um detalhe curioso que quase ninguém lembra hoje. A Torre Eiffel não era amada pelos franceses naquela época. Pode parecer impossível agora, mas muitos intelectuais odiavam a torre. Escritores, artistas e políticos diziam que ela era feia, inútil e cara demais para manter. Jornais publicavam críticas constantemente. E foi exatamente aí que Victor enxergou sua oportunidade. Um dia, enquanto lia uma reportagem falando sobre os altos custos de manutenção da Torre Eiffel, algo brilhou em sua mente. Não foi apenas uma ideia, foi o nascimento de um golpe tão absurdo que parecia impossível de funcionar. E talvez seja exatamente por isso que funcionou. Victor sabia que os melhores golpes não dependem apenas de mentiras. Eles dependem de emoção, de pressão, de ganância, de fazer a vítima sentir que está diante da oportunidade da vida dela. Então ele começou a preparar tudo nos mínimos detalhes. Mandou produzir documentos falsos do governo francês. Contratou papel timbrado oficial. Reservou uma sala luxuosa no Hotel de Crillon, um dos hotéis mais sofisticados de Paris. E então, convidou discretamente alguns dos maiores empresários do ramo de sucata da França para uma reunião secreta. E aqui começa a parte mais assustadora dessa história. Quando os empresários chegaram ao hotel, encontraram um homem extremamente elegante, confiante e educado. Victor se apresentou como funcionário do Ministério dos Correios e Telégrafos da França. Sua postura era impecável. Sua fala transmitia autoridade absoluta. Tudo parecia oficial. Então ele revelou o segredo. O governo francês havia decidido desmontar a Torre Eiffel. Segundo ele, os custos de manutenção eram absurdos. A população não gostava da estrutura. E o governo queria evitar escândalos públicos antes de oficializar a decisão. Por isso, o negócio estava sendo tratado em sigilo absoluto. Imagine o choque daqueles empresários naquele momento. A Torre Eiffel, o maior monumento da França, sendo vendido como metal velho. Victor conduziu tudo como se fosse uma negociação governamental real. Levou os empresários até a torre. Falou sobre toneladas de ferro. Explicou detalhes técnicos. Criou urgência. Fez cada homem acreditar que estava diante do contrato mais lucrativo de sua vida. Mas no fundo ele ainda precisava descobrir quem seria a vítima perfeita. E foi aí que ele encontrou André Poisson. Poisson era um empresário ambicioso, mas inseguro. Queria desesperadamente entrar para a elite empresarial francesa. Victor percebeu isso imediatamente. Porque grandes golpistas não observam apenas dinheiro. Eles observam fraquezas emocionais. Durante reuniões privadas, Victor começou a insinuar algo ainda mais explosivo. Disse que funcionários públicos franceses costumavam aceitar incentivos para fechar negócios. Em outras palavras, suborno. Aquilo mudou tudo, porque naquele instante, André Poisson não acreditava mais estar participando de uma venda ilegal. Ele acreditava estar entrando no círculo secreto dos grandes empresários corruptos da elite francesa. E essa sensação foi fatal. Poisson entregou uma fortuna gigantesca para Victor Lustig, acreditando que estava comprando a Torre Eiffel. Mas então, aconteceu algo inesperado. Dias se passaram, sem contratos oficiais, sem entrega, sem notícias do governo. E lentamente,
A verdade começou a aparecer. André Poisson havia sido enganado, humilhado, destruído. Mas aqui está o detalhe que tornou esse golpe ainda mais inacreditável. Poisson ficou tão envergonhado por ter caído numa fraude tão absurda que não denunciou o crime à polícia. E Victor Lustig percebeu isso. Naquele momento, ele entendeu que tinha acabado de executar o golpe perfeito. Então ele fez algo ainda mais insano. Voltou para Paris para vender a Torre Eiffel novamente. Sim, o mesmo golpe. Pela segunda vez. E o mais chocante é que quase funcionou outra vez. Victor repetiu o esquema inteiro. Novos empresários, novos documentos, novas reuniões secretas. Outra vez ele criou uma atmosfera de urgência, exclusividade e ganância. Mas dessa vez algo saiu errado. Uma das vítimas começou a desconfiar. A polícia recebeu informações estranhas, e Victor precisou fugir rapidamente da França antes de ser preso. Mas sua história estava longe de terminar, porque Victor Lustig não era apenas um vigarista genial. Ele era um mestre da manipulação humana. Anos depois, ele aplicaria golpes milionários nos Estados Unidos, enganaria banqueiros, empresários e até membros do crime organizado. Dizem que ele chegou a convencer ninguém menos que Al Capone a lhe emprestar dinheiro e depois devolveu tudo apenas para conquistar sua confiança e ganhar ainda mais. Mas existe algo profundamente perturbador nessa história. O golpe da Torre Eiffel não funcionou porque as vítimas eram burras. Funcionou porque Victor entendia algo assustador sobre a mente humana. As pessoas querem acreditar em oportunidades exclusivas, querem sentir que fazem parte de algo secreto, querem enriquecer rápido e, principalmente, querem se sentir importantes. Victor não vendia apenas mentiras, ele vendia sonhos, vendia status, vendia a sensação de poder. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão atual até hoje. Porque mesmo quase 100 anos depois, o mundo continua cheio de pessoas vendendo ilusões, golpes financeiros, promessas milagrosas, esquemas que parecem bons demais para ser verdade. E quase sempre existe alguém disposto a acreditar. Mas aqui está a parte mais cinematográfica dessa história. Durante anos, Victor Lustig escapou da polícia internacional. Mudava constantemente de país, identidade e aparência. Era conhecido por usar ternos impecáveis, falar vários idiomas e manter uma calma assustadora mesmo sob pressão. Ele parecia impossível de capturar. Até que finalmente um pequeno erro destruiu tudo. Uma mulher com quem Victor se envolveu romanticamente começou a desconfiar de suas mentiras. Ela entregou informações às autoridades americanas. E depois de uma enorme caçada, o homem que vendeu a Torre Eiffel acabou preso. Mas mesmo na prisão, Victor continuava manipulando pessoas. Tentou escapar, criou histórias falsas, enganou investigadores. Era como se sua mente nunca conseguisse parar. E talvez isso seja o mais assustador sobre grandes golpistas. Eles não enxergam pessoas como seres humanos. Enxergam fraquezas, desejos, ambições, e transformam tudo isso em armas. Quando Victor Lustig finalmente morreu em uma prisão federal americana, o mundo perdeu um dos criminosos mais inteligentes da história moderna. Mas sua lenda continuou viva, porque até hoje parece impossível acreditar que alguém realmente conseguiu vender a Torre Eiffel. Não uma vez, mas duas. E se essa história parece absurda, talvez seja justamente isso que a torna tão perigosa. Porque os golpes mais poderosos da história sempre começam da mesma forma. Com algo inacreditável, algo impossível, algo que faz você pensar, ninguém cairia nisso. Até cair. E agora eu quero saber sua opinião. Você acha que conseguiria perceber um golpe desses, ou também acreditaria que a Torre Eiffel estava sendo vendida em segredo? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito ler sua resposta. E se você gosta de histórias reais mais inacreditáveis do que filmes, deixa o like agora porque isso ajuda demais o canal. E claro, se inscreve porque no próximo vídeo você vai conhecer outra história tão absurda que parece inventada.